Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Estamos na terceira e última parte da revisão do segundo ano, da quarta semana do primeiro volume do PET de 2021. Vamos ver prismas e cilindros, pirâmides e cones e planificações de figuras tridimensionais. Você quer vir comigo? Então vamos com a professora Idelma. Bom, nós vamos começar a terceira parte vendo os elementos de uma pirâmide e de um cone. Então, para a gente fazer os cálculos de pirâmide e cone, a gente precisa de um lado da pirâmide, a altura da pirâmide e se for para achar volume é só isso. E se formos achar área, vou precisar do apótema e da altura do triângulo, conforme a gente viu naquela pirâmide hexagonal da segunda parte. Bom, do cone, eu vou precisar da medida do raio e da altura, se formos calcular o volume. Se formos calcular a área, vamos precisar aqui dessa medida, que é chamada de geratriz. Mas desse exemplo aqui, a gente vai só comparar os volumes. Então, eu não vou precisar do apótema e nem da altura do triângulo, né? E vamos por um exemplo. Por exemplo, esse lado aqui, medindo 5. O raio, medindo 2,5. E ambas as alturas, medindo 10. Então, eu vou calcular aqui o volume dos dois. Vou pegar a caneta preta. Então, vamos começar. A pirâmide. Qual que é a fórmula do volume? Área da base vezes altura, dividido por 3, ou 1/3 vezes área da base vezes altura. Qual que é a área da base? Dessa aqui, ela é quadrada, então é 5 ao quadrado. A altura de 10 dividido por 2. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 10, 250. Dividido por 2, não, é por 3. Ô, louco! De onde que eu tirei esse 2? Que distração! O bom é que quando eu erro, rapidinho eu percebo. Não vai dar um valor exato, mas eu vou dividir, né? Para ter uma noção de quanto que dá isso. 250 dividido por 3 dá 83,333. É uma dízima, né? Então dá 83,33. Eu não pus unidades, então unidades cúbicas. Por que que é unidades cúbicas? Olha, a área da base eu multiplico duas dimensões. Aqui e aqui que eu multipliquei. E multiplico também pela altura, que é a terceira dimensão. Então, se for metro, é metro vezes metro vezes metro. Metro ao cubo. Então, vamos ao cone.
O volume também é a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que a área da base do cone é π vezes raio ao quadrado. No volume, a gente acrescenta a altura. E como tem bico, a gente divide por 3. Então, o volume vai ser aproximadamente o π, vamos por 3,14. O raio, 2,5 ao quadrado. A altura, 10 dividido por 3. Então, já vamos fazer os cálculos. Então, primeiro eu faço 2,5 ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625. Então, 2,5 ao quadrado vai ter duas casas decimais, 6,25. Vezes 10 vezes 3,14 dividido por 3 vai dar aproximadamente 65,4. Tem duas casas decimais, então 0,42. Unidades cúbicas. Aqui também multiplicou por 3 dimensões? Sim, porque o raio está ao quadrado, é raio vezes a altura, né? Então, vejam, 2,5 mais 2,5 dá um diâmetro de 5. Tem mesma altura e mesma largura, né? Só que o espaço da pirâmide é mais bem aproveitado que o espaço do cone. Mas é pouca coisa. Então, cada um tem seu uso. Cada um tem suas qualidades. Então, cada um depende, né, do uso. Bom, agora nós vamos ver planificações. O cubo é bem simples, né? Então, olha, eu vou numerar aqui as faces. Aqui eu tenho na base a face 1, que encontra-se aqui. Desse lado aqui, eu tenho a face 2, que está aqui. Aqui, eu tenho a face 3, que está aqui. Essa face que está aqui atrás, eu vou chamar de 4. Ela aparece aqui. Esta posterior aqui, eu vou chamar de 5. É a que aparece aqui. E essa frontal aqui, eu vou chamar de 6, que está aqui. Então, o cubo tem 6 faces e essas faces, as bases ou as laterais, podem estar em qualquer um, essas duas orelhinhas, né? Pode estar em qualquer um desses 4 quadrados, juntos com 4 quadrados. E não precisam estar alinhados, né? Então, se vier um para cá e outro para cá, não se engane, é planificação de cubo. Então, é para a gente calcular a área total dos volumes dos sólidos a seguir. Utilize a medida do primeiro lado, 5 metros. Aqui não vai ter 5 metros, então é só lado. Então, eu vou pôr aqui que o lado mede 5 metros. Então, a área total. Muito fácil a área total do cubo, porque são 6 quadrados idênticos. A área do quadrado, então, é 6 vezes 5 ao quadrado. Eu faço primeiro o quadrado, que dá 25. 6 vezes 25.
150. 150 metros quadrados, né? Porque unidade de área são duas dimensões. E o volume é a largura de 5 vezes a altura de 5 vezes o comprimento de 5. É 5 ao cubo, né? 25 vezes 5 dá 125 metros cúbicos. Então, está aqui calculado a área total dos sólidos do cubo e o volume do cubo. Bom, aqui nós vamos ver a planificação de um paralelepípedo retangular. Nós temos aqui um que parece uma caixa de sapato, né? E essa planificação aqui não está muito condizente, está apenas falando a quantidade de faces, que são 6, né? 6 retângulos. Por que que eu acho que ela não está condizente? Porque aqui é uma caixa que a gente percebe que a largura é maior que o comprimento. Olha, é retangular, ela não tem base quadrada. Então, ele deveria ter feito. Eu não vou desenhar aqui muito bem, vocês sabem que esse programa aqui a gente não desenha muito, com muita perfeição, mas dá pra gente fazer mais ou menos. Olha, essa lateral tá mais estreita, né? Então eu faço aqui mais estreito. Aqui tá mais largo, eu faço mais largo. A outra lateral tem a mesma medida dessa. E a parte posterior tem a medida dessa aqui. Agora, as partes que são as bases superior e inferior, eu posso representar ela aqui, né? Ou posso representar ela aqui. Repara que aqui ela está mais estreita, por quê? Porque essa parte vai encostar nessa e vai encostar nessa. E essa aqui tá com uma largura, mas com a outra altura, porque esse ponto encosta nesse e esse ponto encosta nesse. Então, isso aqui é uma planificação válida, professora? É uma planificação válida também. Ela não é tão usual, mas quando a gente for fazer um exercício, uma prova, pode estar dessa maneira aqui. Porque tem concursos que tem peguinhas. Então, observa isso. Se vai fechar com a mesma medida do outro lado que tá lá do lado, né? Bom, então vamos aos cálculos. Aqui pede a área total e as medidas. Do primeiro lado, 5, do segundo, 8 e do terceiro, 2,5. Então, eu vou pôr aqui como sendo 5, 5, 8 e 2,5. Vamos achar aqui o volume. Então olha aqui, ó. Essa largura é 2,5, tem aqui e tem aqui. Essa outra é 5, tem aqui e tem aqui. 8 é essa altura. Então aqui
é 2,5, né? E essa largura aqui é 5. 2,5 por 5, aqui também é 2,5 por 5. Então, para achar a área lateral, eu até já pus o esqueminha aqui. Área lateral. Área total, a gente já vai achar a área total aqui. Porque ele já está planificado. Não, vamos achar a área da lateral, das laterais aqui. Basta eu somar. 5 mais 5, 10. 2,5 mais 2,5, 5. Então, dá 15 aqui o comprimento por 8. Já posso fazer de uma vez? Lógico que pode. 15 vezes 8. 120. Vamos ver. Sim. 15 vezes 8, 120. Então, área da base é 5 vezes 2,5, né? 2 de 5 vezes 2,5. 2 de 5 vezes 2,5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2,5, 25. Então, a área total é 120 mais 25, que vai dar 145 metros quadrados. E agora vamos achar o volume. O volume é largura 5 vezes comprimento 2,5 vezes altura de 8. Então, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 2,5 dá 100. 100 metros cúbicos. Ok? Vamos para o próximo. Bom, planificação de um prisma reto. Então, esse aqui é diferente da pirâmide, né? Porque as faces laterais são retangulares. Então, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil o cálculo. Então, a área da base. Como é hexagonal, eu vou pôr que é 3 meios. Meu Deus, que complicação que tá na minha cabeça, né? Eu, tô, eu já tô muito cansada. Então, é 3 meios, lado ao quadrado, raiz de 3. Então, área da base. Ao lado, vocês estão lembrados que o primeiro lado é 5 e a altura é 10. Vamos voltar lá para ver? Ó, o primeiro lado é 5, altura é 10 e raio 2,5. Então, é 3 meios vezes um lado de 5 ao quadrado, raiz de 3. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 3 dá 75.
75/2 raiz de 3. Como a resposta é exata, eu não vou dividir 75 por 2, não. Para que eu achei a área da base? Pode ser para achar o volume e também para achar a área total. Então, vamos achar o volume. É a área da base vezes a altura. Área da base, 75 raiz de 3 sobre 2 vezes a altura de 10. Agora o 10 tira esse denominador. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 75 dá 375 raiz de 3 metros cúbicos. Então, calculamos o volume. Agora vamos calcular a área lateral. Cada retângulo é 10 vezes 5. Que é igual a 50. Então, a área total, 50 metros quadrados. Área total é 2 áreas da base mais 6 áreas lateral. Área da base, 75/2 raiz de 3, que eu tenho que multiplicar por 2, né? Mais 6 vezes 50. Esse 2 que eu multiplico com 2 que está dividindo, corto. Então, a área total é 75 raiz de 3 mais 6 vezes 5, 30, então mais 300. Eu não posso somar com 300 a raiz de 3, porque não são semelhantes. Então, pode ficar assim a resposta. Ok? Então, vamos para o próximo volume. Agora, nós temos aqui uma pirâmide. Vamos pôr aqui, ó. Tem uma base quadrada, que geralmente fica no centro. E em cada lado tem um triângulo. Agora, nós podemos encontrar também uma planificação assim, ó. Não parece uma pirâmide, mas é. Esse lado vai encostar nesse e esse vai encostar nesse. Tá? Porque depois de fechar, tá tudo fechadinha, né? Só dobrar que fecha. Então, isso aqui não é uma representação tão usual, mas também pode ser a representação da pirâmide. Bom, vamos pôr as medidas aqui: 5 metros, altura de 10. Então, aqui eu tenho que achar o apótema, né? Que eu vou achar a área lateral. Só que como é quadrado, o apótema vai estar aqui no meio. Vai estar aqui no meio desse lado, que é 5, meio é 2,5. Então, quando é quadrado, é só a gente dividir o lado pela metade, é o valor do apótema.
Então, nós vamos ter que achar a altura do triângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo. É 2,5 e 10, né? Precisa achar a altura do triângulo, que é essa aqui. Vamos pôr x. 2,5 aqui embaixo e 10 perpendicular aqui. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. É 100 mais 6,25. X é a raiz de 100, 106,25. 106,25. Vai dar um valor aproximado, né? Então, vamos ver quanto que dá. Então, vai ser raiz quadrada de 106,25. Vai dar um valor aproximado de 10,3. metros, né? Então, já que eu já achei essa medida, vamos para a área lateral. Aqui é 10,3. Então, aqui a área lateral é 5, né? Essa medida aqui é 5. A base é 5 vezes 10,3 dividido por 2. Então, 5 dividido por 2 é 2,5. 2,5 vezes 10,3. 25,75 metros quadrados. Isso aqui é cada um dos triângulos, né? Então, agora vamos calcular a área da base, que é 5 vezes 5. 5 ao quadrado, que é 25 metros quadrados. Vamos calcular a área total. Pirâmide tem só uma base, então é a área de uma base. E no caso, como a face tem 4 lados, tem 4 triângulos. 4 vezes a área lateral. Então, fica área da base 25 mais 4 vezes 25,75. A área da base deu 128 metros quadrados. Área total, 128 metros quadrados. Bom, nesse espaço aqui vai dar para calcular o volume. Acho que vai. Volume é 1/3 da área da base vezes altura. Então, volume vai ser a área da base 25 vezes a altura de 10 dividido por 3. Dá 250
dividido por 3 dá aproximadamente 83,3 metros cúbicos. Então, chegamos aqui no fim da pirâmide. E essa pirâmide foi mais fácil quase que as outras, porque a base dela é quadrada. Bom, chegamos no cilindro. A planificação do cilindro são duas bases idênticas e um retângulo. Então, ele falou que quando tivesse círculo, o raio seria 2,5, né? 2,5. A altura seria 10. A altura está aqui. E esse comprimento? Esse comprimento é o comprimento do círculo, que é igual a 2πr, que é 2πr. O R é 2,5, o π 3,14, né? Oi? Então, vamos achar o volume. Volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, é π vezes o raio, que é 2,5, ao quadrado vezes a altura de 10. O 2,5 ao quadrado é 6,25. 6,25 vezes 10 é 62,5. 62,5 π. É o valor exato. Então, o valor aproximado, eu vou multiplicar 62,5 por 3,14. E vai dar 196,25. Metros cúbicos. E a área total? E a área da base? A área da base é π vezes 2,5, né? πr ao quadrado. Que é π vezes 2,5 ao quadrado, que vai ser igual a 6,25 π. Que dividir. Multiplicando por π, 3,14, vai dar 19,625. E se é área, vai ser metros quadrados. Agora a área lateral é 2πr, né? Então, 2 vezes π vezes 2,5. A área lateral é 2πr é o comprimento, tem que multiplicar pela altura. Só um minuto, vamos corrigir aqui por vezes altura. 2πrh. Então, é 2πr, 2,5 vezes 10, né? Que a altura é 10. Então, 2 vezes 2,5 é 5. 5 vezes 10, 50 π. Que é igual 50 vezes 3,14, 157 metros quadrados.
Então, a área total vão ser 2 bases mais uma área lateral. É o dobro de 6,25π mais a área lateral, que é 157. Então, aqui vai ficar 6,25 vezes 2, que dá 12,5π, mais 157. Então, eu estou resolvendo dessa forma porque você pode fazer um exame do Enem e provavelmente vai estar dessa forma. E você pode fazer um que é um pouco mais chatinho, vai pedir para você multiplicar, dar o valor aproximado, né? Então, aí você tem que multiplicar pelo π, o 12,5 por π, que é 3,14. Depois, somar com 157, que vai dar um valor aproximado de 196,25 metros quadrados. Então, isso aqui também é a resposta. E eu não terminei o vídeo ainda, porque ainda falta o cone. Não é o clone, é o cone. Então, vamos lá. Na planificação do cone, ele tem que ter um círculo, né, que é a base dele, e um setor circular. Tem gente que pensa que é um triângulo, mas o triângulo não fecharia essa volta aqui. Então, tem que ser um setor circular. E aqui eu vou precisar do raio. Esse raio falou que é 2,5. A altura dele falou que é 10, né? E a geratriz, ele não falou. Então, nós vamos calcular aqui. Aqui é 2,5. E aqui é a geratriz. Podemos calcular por Pitágoras. Ah, e a área? A área do círculo nós já fizemos, né? Que é π vezes raio ao quadrado. Do setor circular é π vezes raio vezes geratriz. Então, eu tenho que saber também o valor da geratriz, que eu vou achar por Pitágoras, né? Que tem um triângulo que ficou até melhorzinho que os outros. E está perspectivado, né? G ao quadrado, então, é 10 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. G ao quadrado é 100 mais... Parece até que a gente já fez esse cálculo. G, então, vai ser a raiz quadrada de 106,25. Dá 10,3 aproximadamente. 10,3. Então, aqui é 10,3. Bom, para calcular então a área lateral, eu vou usar π vezes r vezes g, né? Então, a área lateral vai ser π vezes 2,5 vezes 10,3. Então, é 2,5 vezes 10,3 dá 25,75π.
que dá aproximadamente 80,86 metros quadrados. Então, área da base, π vezes raio ao quadrado. Já sabemos que vai dar 6,25 π. E multiplicando 6,25 por 3,14, temos aproximadamente 19,63 metros quadrados. Então, a área total é 80. Vamos achar primeiro o π, né? Aqui está 25,75 π. Com mais 6,25 π. Então, é 6,25 mais 25,75. Que vai dar 32 π. Ó, metros quadrados, né? Uma resposta bacana, né? Ficou exata. E se eu quiser ela aproximada, é só multiplicar por 3,14. Vai dar aproximadamente 100,48 metros quadrados. E o volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, né? A área da base vezes a altura, dividido por 3. É π vezes 2,5 ao quadrado. Nós já fizemos várias vezes, então dá 6,25 vezes 10 dividido por 3. Dá 62,5 dividido por 3 dá 20,83, já dá uma dízima, então já multiplica por 3,14, dá aproximadamente 65,4 metros cúbicos. Ai, gente, me desculpa a bagunça, tá muito amontoado, mas é porque chegou no fim da nossa correção. Oh, meu Deus, demorou, né? Mas muito obrigada para quem chegou até aqui. E paz para todo mundo, saúde para todos e um abração para vocês. Gratidão!